E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Começando mais um programa do Estudo das Obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, da emissora da Fraternidade, novamente aqui estamos com o objetivo de darmos continuidade ao estudo da vida do mundo espiritual, através da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 33, Curiosas Observações. No último programa, nós comentamos sobre o que André Luiz nos diz dele mesmo, falando dele mesmo aqui, na sua caminhada pela natureza, né? Ele sai das enfermarias e vai caminhando pela natureza, observando a beleza e envolvendo ele em sensações de repouso. E após isso, ele começa a fazer uma introspecção, pensar na sua vida, né? Sentindo-se só, começa a ponderar o que aconteceu com ele, desde a sua saída de umbral, ao encontro com o ministro Clarencio, e questionando onde ele estaria, na Terra, onde estaria a paragem de sonho, né? Na Terra ou na colônia espiritual, raciocinando já da continuidade da vida, né? E aí começa a questionar o que teria acontecido com a Zélia, sua esposa, e os seus filhos, né? Como é que eles estariam, né? Por que razão eles estão esclarecendo a ele sobre tantas coisas, questões sobre a vida, mas omitindo qualquer notícia do lar dele? Já aprendeu, o que ele está dizendo? Já aprendi tanta coisa aqui, claro, o interesse dele, observação a ser feita também por interesse dele, que é o que deve acontecer com a gente, né? O que precisa acontecer conosco, que ao invés de ficar se lamentando por ter desencarnado e a esposa e os filhos ficaram encarnados, ele trabalha. E com isso ele aprende cada vez mais. Então, como ele diz, né, tantos esclarecimentos já foram feitos para mim, mas e a notícia da minha casa? E lembrando que a mãe dele, já teve um encontro com a mãe dele aconselhou a ele o silêncio, mandou ele esperar e ficar em silêncio, quer dizer, o silêncio na questão de não ficar questionando o porquê de não estar com a esposa, não ter contato com ela, não poder ter ido em casa, né? Aí mais um aprendizado para nós, nem todo mundo consegue vir em casa, cada caso é um caso, cada situação é uma situação diferente. No caso dele não veio, não achou o caminho de casa, vontade ele tem, mas ele não veio. Então, falamos sobre isso, colocamos a questão da obediência dele, né, e da resignação. Como está descrito no Evangelho, obediência e resignação, no seu capítulo 9, no item 8. Obediência ao consentimento da razão e resignação do coração, que é o progresso intelectual impulsionando o progresso moral, o conhecer e o sentir. Tá? Porque nós somos aquilo que nós sentimos. Não o que nós pensamos. Nós pensamos que somos uma coisa, mas sentimos muitas vezes outra. Então o sentimento é o que vale, que é o nosso real progresso. E agora nós vamos continuar no 4º parágrafo. Aí ele continua o raciocínio dele. Tudo indicava a necessidade de esquecer os problemas carnais, no sentido de renovar-me intrinsecamente. E, no entanto, penetrando os recessos do ser, encontrava a saudade viva dos meus. No último programa, no final, Tereza comentou sobre a necessidade de nós raciocinarmos sempre no fenômeno biológico da morte, sentido da desencarnação. E a Joela citou Joana de Ângeles. Citamos, né, Tereza? Não citamos. Não, eu ia citar agora. Eu ia citar, não citei, vou citar agora. Na Joana de Ângeles, Espírito Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, da mediunidade de Divaldo, no livro Vida Feliz, que é um livro, gente, de bolso, que é sensacional.
Você abre ele e tem uma página para você, com certeza. E ela fala, num dos seus capítulos, ela diz assim, vez por outra acompanha um féretro, é o capítulo 169. Acompanha um féretro, a fim de aprofundares reflexão no fenômeno biológico da vida e no da morte. Olha, ela manda a gente acompanhar o enterro, vez por outra. Nem que seja parente nosso, porque às vezes tem parente que leva tempo para desencarnar alguém da família, mas a gente tem que ir lá acompanhar o enterro. Então, como ela fala vez por outra, diante da ocorrência com os outros, poderás despertar para o que te irá suceder invariavelmente. A eternidade é do espírito, enquanto a experiência do corpo é transitória e breve. Por este momento, tens a sensação de que tudo está bem e será duradouro. Até quando, porém? E qual a garantia que tens a respeito do prazo que te está concedido? Assim, vive bem. Entretanto, não descartes a possibilidade do teu retorno, o que, aliás, é o mais seguro de todos os acontecimentos. Então, é uma página curta, são 5 parágrafos, mas que diz tanta coisa, a realidade da vida, escrita aqui com uma educação, com uma beleza, uma singeleza e tão direta, não é? É sensacional esse livrinho, as páginas de Joana de Ângeles. Então é exatamente isso. Se nós começarmos a fazer isso, esse raciocínio, por isso que ela pede para comprar um féretro, porque quando a gente olha ali, é o que vai acontecer comigo, ou com alguém que eu ame. Né? Colocar sempre alguém que nós amamos ali naquela situação. Porque quem nós nos amamos, se for na hora, não, porque estava na hora, o raciocínio é lógico. Foi com Deus. Foi com Deus, Deus toma conta. Isso é fácil, mas é aquele que nós amamos, que nós temos o nosso amor egoístico. Né? Ainda é egoísta. Então, se fizermos isso, quando chegarmos numa situação, procuramos fazer isso periodicamente, quando chegarmos numa situação como o André Luiz, aí vai ficar mais fácil. Porque ele está dizendo aqui, olha, encontrava a saudade viva dos meus. Ele estava com muita saudade, gente. Ele coloca a saudade viva. É que ele é obediente, ele raciocina. Por isso foi, com certeza, por isso ele foi escolhido. Tantos outros espíritos podiam relatar para a gente a vida no mundo espiritual, mas ele foi escolhido para fazer isso. É devido à sua obediência, para que nós peguemos o exemplo dele na questão da obediência. Né, Teresa? Quer falar alguma coisa? Não. Então, continuando. Desejava ardentemente rever a esposa muito amada, receber de novo o beijo dos filhinhos. Quem não quer? Quem não os quer, né? É lógico que é, isso aí é natural. Por que decisões do destino estávamos agora separados, como se eu fosse um náufrago em praia desconhecida? O André Luiz, ele tem uma postura que todos nós temos. Nós achamos que a nossa família atual é a única e verdadeira, mas a gente se esquece com os estudos, né, que a nossa família consanguínea atual é apenas uma parcela da nossa família espiritual, que é a verdadeira, não é? Então, a gente acha que essa é a única, que ela que vai se repetir para todo sempre, mas não nos iludamos, não é assim. Houve a necessidade nessa encarnação de nós nos juntarmos a esses espíritos que estão na família, aqueles que amam, né, a sua família, por algum motivo, e mesmo aqueles que não amam, nós estamos juntos para um aprendizado, para um perdão, para uma compreensão. Então a gente precisa lembrar disso também, que a nossa família, ela é uma etapa da nossa evolução. Nós já tivemos muitas outras famílias. Kardec, no livro dos Espíritos, pergunta 204, ele fala assim aos espíritos: uma vez que tivemos diversas existências, o parentesco pode recuar além da nossa existência atual? O que ele está perguntando? Já que a gente teve tantas vidas, vida é uma só, tantas existências, será que a gente tem outros parentes? Né? Resposta dos espíritos: não pode ser de outra forma. Se a gente já teve várias existências, a gente já teve várias famílias. A gente não nasce de bananeira na Terra. Para você reencarnar, você tem que ter uma família, não é?
Muitas das vezes, por expiação, você pode acabar num orfanato, sendo criado, não é, num orfanato, mas a maioria não vive essa experiência, né? E a maioria tem as suas famílias de referência, seja com pai, com mãe, com avó, com avô, com tio, com tia, mas tem alguém da família tomando conta. E os espíritos continuam. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam a existências anteriores. Daí, muitas vezes, decorrem as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Então, a gente vai encontrar parente, às vezes, até no mendigo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Não saiba a vossa mão direita o que faz a esquerda, se eu não me engano, ou no capítulo Fora da Caridade não há salvação, tem uma mensagem da irmã Rosária que ela fala assim: não repilais a um mendigo, alguém que bate a sua porta pedindo alguma coisa. Você pode estar expulsando um pai de outra vida, de outra encarnação. Olha só o tanto de família e de parentes que nós temos na vida espiritual. O quanto realmente a nossa verdadeira família não é a consanguínea, é a espiritual. A nossa família corporal é uma parcela. O André Luiz, ele vai começar a entender isso. Porque aqui nesse parágrafo ele vai achar que ele é náufrago, mas daqui a pouco ele vai falar: não sou náufrago não. Porque ele foi amparado por outra família, ele foi amparado pela família do Lísias, né, da dona Laura. E quem sabe ele também já não pertenceu a essa família e ele só não está lembrando momentaneamente. Então, ele mesmo, graças a Deus, ele vai começar a fazer essa análise. Irmã Rosália, capítulo 13. Qual é o capítulo? 13, capítulo 13. Amai, portanto, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis que se afastando-vos de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Qual é o capítulo do Evangelho? Capítulo 13. Qual é o título do capítulo 13? Não saiba a vossa mão esquerda, era que dê a essa vossa a minha mão dúvida. direita. Eu falei, né, que eu não sabia se era nesse ou era Fora da Caridade não há salvação. E o título do item, a caridade material e a caridade moral. Ela fala justamente sobre isso, né? Então o André Luiz, ele mesmo vai dizer que ele é um náufrago e depois ele fala assim: não sou náufrago não, porque ele já está meditando nisso. Ele já está entendendo que a família espiritual é enorme e que as nossas famílias corporais, elas são uma parcela dessa família gigantesca que todos nós temos, porque a gente já teve várias existências. Então, às vezes a gente encontra pessoas, como disse os espíritos, estranha, mas que você tem um carinho, você tem uma simpatia pelaquela pessoa e nunca viu ela, né, como se diz, mais gorda. Então, continuando. Isso. Onde é que a gente parou? Por que decisões do destino? Vou voltar um pouquinho. Desejava ardentemente rever a esposa muito amada e receber de novo o beijo dos filhinhos. Por que decisões do destino estávamos agora separados, como se eu fosse um náufrago em praia desconhecida? Então, esse raciocínio ele está fazendo, ele está desencarnado com saudade do que estão encarnados. Mas o oposto também acontece corriqueiramente. Por que raciocínio, por que destino estamos agora separados? Os meus que desencarnaram e eu estou aqui. Então, temos aí também o porquê da nossa resignação. Por que nós temos que ser resignados? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item número 12, ele diz assim: motivos de resignação. Ele vem falando assim: por essas palavras, né? A mensagem, a Kardec que coloca esse raciocínio no item 12. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento como prelúdio da cura.
Então, quando eu tenho raciocínio, né, a obediência e após isso a resignação, que é o que está acontecendo com o André Luiz, e vai acontecer mais, ele vai desenvolver isso, no final do livro ele é levado para ver a família, e aí vai entrar a resignação dele, depois do longo aprendizado que ele teve aqui, aí sim ele vai bendizer do sofrimento como prelúdio da sua cura. Isso vai ser dito a ele, inclusive, no segundo livro, no início do livro dos Mensageiros, né, que ele é uma taça que vai se encher do ensinamento de que ele aprendeu. Então a resignação vai vir disso, né? E as dores, e aí Kardec continua mais um pouco. As dores do mundo são pagamento de dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Então toda vez que nós, nessa questão do sofrimento de um ente querido que desencarnou, que é o mesmo raciocínio que o André Luiz está dizendo aqui, porque entra a saudade, nós estamos passando por essas situações à medida que estamos resgatando alguma dívida. Nós somos espíritos em expiação, somos espíritos endividados. Se nós estamos padecendo sofrimentos em cima de uma saudade exacerbante que dilacera, é porque nós fizemos isso com alguém no passado também. Não é? Mais um pouquinho? Pode ir? Pode. Simultaneamente, ideias generosas confortavam-me o íntimo. Olha o raciocínio já como é que melhora. Simultaneamente, a saudade, que ele está dizendo aqui, ideias generosas confortavam-me o íntimo. Não era eu o náufrago abandonado. Se minha experiência podia classificar-se como naufrágio, não devia o desastre senão a mim mesmo. Exatamente aquilo que Kardec coloca aqui no Evangelho. As dores deste mundo são o pagamento de dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. E André Luiz diz aqui, não me podia classificar-se como... Se a minha experiência classifica-se como naufrágio, o desastre não devia senão a mim mesmo. Não é? Então olha o raciocínio legal que ele está tendo aqui. Por isso é o exemplo para nós, né? É a obediência que vai se transformar numa resignação. Agora que observava em nosso lar vibrações novas de trabalho intenso e construtivo, admirava-me de haver perdido tanto tempo no mundo em frioleiras de toda a sorte. E aí a questão do tempo, né? Período de tempo perdido. Então, essa questão do tempo, que esse tesouro divino que Deus nos empresta para o nosso aproveitamento, né? Paulo, em sua carta aos Gálatas, ele fala assim: enquanto temos tempo, façamos bem a todos. É carta aos Gálatas, capítulo 6. E no livro Palavras de Vida Eterna, o Emmanuel comenta sobre isso. O título é Enquanto Temos Tempo. É livro Palavras de Vida Eterna. Ele diz assim, a gente vai ler um trechinho aqui. Às vezes, o ambiente surge tão perturbado que o único meio de auxiliar é fazer silêncio com a luz íntima da prece. Então ele vem falando, às vezes, no início do impedimento, às vezes, de fazermos o bem, porque o ambiente está muito perturbado e o silêncio é a grande arma nossa, né? Com a oração. Mas mais adiante ele diz assim: entretanto, as ocasiões de construir o bem se destacam às dezenas, nas horas do dia a dia. Uma palavra que inspire bom ânimo, um gesto que dissipe a tristeza, um favor que remova a aflição, uma indicação prestada com paciência. Analisemos a trilha cotidiana. Constrói-se a oportunidade para a vitória do bem de esforço a esforço. Não vale esperança com inércia. O tijolo serve na obra, mas nossas mãos devem buscá-lo. Então, o Emmanuel relata essa questão do aproveitamento do tempo que temos disposto. E não sabemos, como aquela página que nós lemos da Joana, no livro Vida Feliz, a gente não sabe qual vai ser a nossa hora de desencarnação. Pode ser daqui a pouco. E aí é bom que a gente aproveite melhor o tempo, né? No livro O André Luiz, a gente vai observando aqui que ele começa a comparar o trabalho da colônia que ele está realizando com o trabalho que ele realizava na Terra. E ele está vendo, né, está notando que ele passou muito tempo na Terra preocupado com coisas que não deveria se preocupar, né, que ele chama de
a gente já chegou lá, tal das frioleiras, né? Já chegamos. Então, ele na Terra, ele... Frioleiras de toda sorte. As frivolidades, né? Que ele... E no livro, aí ele vai vendo que ele acabou perdendo o tempo. E o Chico dizia que ele, na encarnação, ele não tinha feito 1/10 do que ele deveria ter feito. Imagina, nós... Onde é que está nossas contas, né? No livro O que é o Espiritismo, deixa eu ver se é isso mesmo, não. O que? Não é. No livro, na Revista Espírita, de 1860, deixa eu achar aqui, o Espírito Macion, ele vai nos falar sobre o tempo perdido. É interessante essa mensagem. Revista Espírita de que ano? 1860? 1860. Deixa eu ver aqui. 1860. O tempo perdido é o título da mensagem do Espírito Macion pela médium senhorita Rouet. Se por um instante pudesses refletir sobre a perda de tempo, mas refletir muito seriamente e calcular o imenso erro que cometeis, verias quanto essa hora, esse minuto escoado inutilmente e que não podeis recuperar, poderia ser necessário ao vosso bem futuro. Nem todos os poderes da terra vô-lo poderiam devolver. E se usastes mal, um dia sereis obrigados a repará-lo pela expiação, e talvez de uma maneira terrível. O que não daríeis então para recuperar o tempo perdido? Votos inúteis, pesares supérfluos. Assim, pensai bem nisto, em benefício do vosso interesse futuro e mesmo presente, porque muitas vezes os pesares nos atingem mesmo na terra. Quando Deus vos pedir conta da existência que vos concedeu, da missão que tinhas de cumprir, que havereis de responder? Sereis como o enviado de um soberano que, longe de cumprir as ordens de seu senhor, passava o tempo a divertir-se, não se ocupando absolutamente do negócio para o qual foi credenciado. Em que responsabilidade não incorreria à sua volta? Sois aqui os enviados de Deus, e tereis que prestar conta do vosso tempo passado com vossos irmãos. Eu vos recomendo essa meditação, Espírito Macion. Esse espírito também, lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte, ele vai dar uma comunicação parecida com essa. Ele foi um sacerdote francês. Então, o André Luiz, aqui nas suas meditações, ele está vendo que perdeu algum tempo, né, com frivolidades, com coisas que ele dava muita importância e que, na realidade, elas não tinham tanta importância assim. Ele depois vai descrever melhor, no próximo parágrafo, como ele gastou esse tempo, né? Esse tempo com as frioleiras que ele fala. Frioleiras de toda sorte. Isso. Bom, o tempo aqui, o relógio obedece. Estamos terminando mais um programa, graças a Deus. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. Muita paz de Jesus para vocês e muitas bênçãos de Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.